Boa tarde, meu nome é Maria Lúcia Pistolato Queiroz e nossa videoaula é referente à educação de jovens e adultos na disciplina Avaliação por Competências. Com base nas leituras efetuadas e no vídeo do professor Nilson Machado, vimos que a educação por competência é um tema que está no centro das atenções dos educadores e por isso deve ser muito bem compreendido. Mas o que é competência? Competência é uma qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto. É uma capacidade, uma habilidade, uma aptidão. Mas para isso, segundo o professor Nilson, é preciso 3 elementos a serem considerados quando se busca compreender essas competências. O primeiro deles é pessoas. O professor deve focar no pessoal para que haja uma integração entre os alunos e a escola. Nunca o isolamento ou a individualização. Ele é o mediador de conflitos de interesse do aluno com o da escola. Tem que saber distinguir o que é relevante ou não diante de tudo que o aluno tem acesso, em vista do próprio objetivo da escola. O segundo é âmbito. As disciplinas são o alimento das competências. É preciso que o professor mobilize esses conteúdos nos projetos da escola. Deve se relacionar com o conteúdo do aluno e do mundo, a fim de viabilizar e favorecer o conhecimento do mesmo. E o terceiro é a mobilização. É preciso que o professor não seja amarrado a determinado âmbito. É importante invadir espaços, sempre baseado e alimentado pelo conteúdo. Contar histórias, compartilhar, integrar e assim ser capaz de tomar decisões. O aluno deve adquirir conhecimento, mas principalmente tecer informações e extrapolar o que imagina. E o professor, como mobilizador, deve filtrar, apurar e incentivar a ação. Resumindo, a competência é a capacidade de mobilizar o que sabe num determinado âmbito para se realizar o que deseja. Tudo isso baseado em 3 eixos. Primeiro, expressão de si e compreensão do outro. Segundo, a argumentação, que é a análise, e a decisão, que é a conclusão. E terceiro e último é a concretização da contextualização, que é imaginar, idealizar, extrapolar. Diante da pedagogia tradicional que nós temos acesso, Paulo Freire critica um dado baseado no fato do educador encher seus alunos de informação e de conteúdos e os mesmos serem apenas depositários. O fato do professor achar que suas aulas são palcos para expor seus conteúdos, Paulo Freire classifica como retalhos da realidade desconectados da totalidade. Isto é, não existe nenhuma interação do conteúdo com a realidade do aluno. Todos vão engolindo o que o professor fala e decoram mecanicamente seus textos e equações para o quê? Ir bem na prova. E ainda, quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixam docilmente encher, tanto melhor educadores serão. Tem professor que gosta muito quando a classe é quieta, mas de que vale tudo isso se não houver discussão, argumentação ou dúvidas do conteúdo explicado? Isso é muito bem explicado e comentado através do texto da Marta Reis, intitulado como Para que serve a Química? Que pergunta absurda! O professor ficou pasmo, petrificado, sem saber o que responder. Era como se tivessem dito a um católico fervoroso que Deus não existe. Absurdo! Será que ele tinha ouvido isso mesmo? Tinha, porque o aluno repetiu. E então, professor, por que eu preciso aprender química se eu nunca vou usar isto na minha vida? Tantas fórmulas, tantos nomes, tantas partículas. Para que eu tenho que saber tudo isso, hein? O professor continuou calado, olhando estarrecido para o aluno, procurando achar uma resposta para a pergunta mais descabida que ele já tinha ouvido. Uma resposta definitiva que fizesse o aluno enxergar o tamanho da besteira que estava dizendo.
E o professor teve vontade de dizer mais ou menos isso. Será possível que você nunca percebeu o quanto a química existe em tudo que você faz diariamente? Por exemplo, qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Então, você pensa que o papel higiênico nasce pronto em uma árvore? Ou será que você sabe que esse papel é obtido por um processo químico de transformação da celulose?